O pecado na autodepreciação. A história das alcovas é amplamente documentada. Isso vale para todos os povos e tempos com escrita. Vale ainda para as sociedades ágrafas no ponto em que foram alcançadas pela etnografia. É amplamente documentada por ser tema universal da literatura, não estando ausente em documentos oficiais. O que nos falta é interpretar a história política ou a história econômica a partir da conexão com a história das alcovas. Não tem esta obra a intenção de ingressar em profundidade no debate sobre as conexões entre práticas e morais intencionadas, de um lado, e implicações gerais de outro. Vale, porém, registrar algo sobre os tupis. Para ter direito a uma oca própria e a escolher uma ou mais mulheres para nela habitarem e lhe servirem, o tupi tinha de provar seu valor como guerreiro. Feito isso, podia escolher qualquer mulher tupi solteira. As poucas pistas encontradas pela etnografia nas narrativas sobre como viviam os tupis no tempo dos primeiros contatos com europeus indicam que, em geral, os guerreiros escolhiam para esposas mulheres jovens, entre elas as mais atraentes. Ou seja, os homens tupis eram como os homens de praticamente todas as sociedades conhecidas, pois tal preferência não será apenas cultural, terá algo da programação genética comum a todos os homens. A esposa tupi, habitando a oca do guerreiro que a elegera, o servirá até o dia em que ele se cansar dela, quando ela será convidada a se retirar daquele espaço nuclear. A partir de então, e só a partir de então, ela pertencerá à aldeia, não mais a uma oca específica. Ela não pertencerá mais a um homem em particular, não restará vínculo com o guerreiro que até então a abrigara. Em síntese, tem-se aí a moral das relações tupis, até onde se sabe, é claro. Estamos a nos fiar nas descrições etnográficas de uns poucos cronistas diletantes, qualquer um deles muito aquém do rigor da antropologia enquanto ciência de um Claude Lévi-Strauss, expoente do século XX na observação dos costumes dos índios brasileiros, quando mais não havia tupis em situação de contato inaugural com europeus. Os tupis não foram apresentados inicialmente à moral interrelacional intencionada europeia. Levaria meio século desde o primeiro contato até os jesuítas explicarem a eles as recomendações e interdições da igreja quanto a esse detalhe, e até poderem contemplar uma mulher europeia. Os primeiros europeus conhecidos pelos tupis eram todos do sexo masculino. Como se registrou dos guaicurus, devem ter os tupis estranhado o costume dos homens europeus de manter esposas já idosas com eles, a moral do casamento para a vida toda. A monogamia é justo supor tenham estranhado menos ao constatar que ela só existia no discurso dos padres. Na prática, os homens europeus, via de regra, não eram de uma só mulher. Normas, valores e práticas efetivas, como se sabe, nem sempre coincidem. No campo das práticas recreativas, para a diversão das más línguas, costumam coincidir ainda menos. Se a observação de Ortega y Gasset para o fato de que as qualidades que mais admiramos são as que nos faltam, se aplica à moral em todos os campos, mais se aplicará à moral quanto à alcova. E que desastre será para um povo atribuir-se em falta para com as qualidades admiradas nesse campo, ao ideal europeu, mas não só europeu e também tupi, do comedimento dos apetites. Será autodepreciativo, como bem documenta não tanto a história das alcovas no Brasil, mas da vergonha que temos do que imaginamos tenha se dado nas alcovas pátrias. Não seria o brasileiro, não seria sobretudo a brasileira, comedido em seus apetites. É mais engano do que história, mas as coisas não são registradas como o são, mas como pareceu. O francês Denis Diderot acreditou num relato sobre os nativos da ilha de Bougainville, contatados por um compatriota seu em 1768, dando conta de aqueles ilhéus se entregarem uns aos outros em público cotidianamente. Não há a menor sombra de verdade em tal fantasia, mas será recorrente entre os europeus associar povos habitantes de selvas de climas quentes ao estado edênico da nudez sem pecado, óbvia associação com o relato do livro do Gênesis sobre Adão e Eva no paraíso original. Daí o bom selvagem ser um homem, sobretudo uma mulher, nu e sem pecado,
pois ainda não apresentado pela serpente a maçã. Acerca disso, são de grande inocência, está na carta de Caminha. A honra é, objetivamente, a opinião dos outros sobre você, subjetivamente, o medo que você tem dessa opinião, dizia Schopenhauer. A opinião dos europeus sobre os seus em missão de conquista das selvas da América Portuguesa? Sobre os brasileiros? De certo, a própria serpente a ir tentar as almas puras dos nativos sem pecado original. Os missionários, jesuítas no caso, são enviados para afastar o demônio de uma mestiçagem anunciada como perdição. Obviamente não terão sucesso, mas por muito tempo se imaginou que protegiam os índios da corrupção da inocência. Acrescido o elemento africano, acresce-se o feitiço, referência aos rituais flagrados pelos lusos no contato inaugural com os povos da África subsaariana, no século XV. Ultra aequinoxialem non peccari, não há pecado abaixo da linha do Equador, registra em 1647 o teólogo arminiano Caspar Barlet, o que já seria um dito popular na Europa de seu tempo. Barlet o cita para estabelecer que o Equador separava a virtude do vício. A perdição da mestiçagem driblara o zelo cristão. Cedendo à tentação, o europeu fizera-se selvagem na mesma medida em que o selvagem perdera a inocência. Quando Lecoq, no século XIX, não vê mulheres de categoria e caráter respeitáveis mostrando-se nas ruas de São João del Rei, está a constatar o quanto o medo daquela opinião do século XVII tomara conta da família brasileira. Os viajantes do século XIX, devassando um país antes proibido aos europeus não portugueses, poderão constatar os piores atributos da cultura brasileira, antes ocultos, mas entre eles não está a libertinagem. Ora, o século XIX marca a tentativa dos brasileiros de se mostrarem como uma recriação europeia nos trópicos. O brasileiro seria o bom europeu a resgatar a inocência do índio. Peri e Ceci são Adão e Eva, acrescida a analogia da Arca de Noé. Os selvagens podem ser bons, mas selvagens sempre serão os outros, diziam também os tupis sobre os tapuias. Negrinhos, como acusou os brasileiros o deputado português em 1822, o negro está ausente entre os que povoarão a terra após o dilúvio, na história de Ceci e Peri, de José de Alencar. Como registrado no capítulo anterior, os relatos dos viajantes estrangeiros do século XIX foram pouquíssimo lidos no Brasil e na Europa. Prevaleceu o mito da mestiçagem como resultado de uma sexualidade desenfreada, demoníaca, mito alicerçado no paradigma multiculturalista europeu, pois como aceitar que africanos, portugueses e ameríndios geraram filhos mestiços no seio de uma família de matriz europeia, de moralidade relacional europeia, era impensável. Logo, a multidão de mestiços do Brasil só poderia ter se originado de uma prática coletiva e cotidiana, como a da lenda acreditada por Diderot sobre Bougainville. Diderot, ninguém menos que o autor de Além do Equador, um homem não é inglês, holandês, francês, espanhol ou português. Ele é um tigre doméstico de volta à selva. Não, Diderot nunca esteve no Brasil, muito menos em Bougainville. Mas quem eram os brasileiros para desmentir o editor da Enciclopédie, a Bíblia laica do Iluminismo? Objetivamente, a opinião dos outros sobre o brasileiro acabaria prevalecendo. Será Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, a resgatar as palavras de Barlet sobre nossa sexualidade viciada. Pouco antes, Gilberto Freire exalta a mestiçagem, reincluindo nela o negro. Mestiçagem cantada em versos dos irmãos Valença e de Lamartine Babo na figura da mulata, cujo cabelo não nega, de quem a cor não pega, mas com a alma cor de anil. Subjetivamente, perdera o brasileiro o medo da opinião do outro sobre ele. O preço a pagar seria finalmente corresponder ao mito do pecado inevitável, prelúdio tanto da mulata exportação quanto do complexo de vira-lata, embora a expressão cunhada por Nelson Rodrigues não remetesse àquele fenômeno. A autodepreciação leva à autocomplacência. Liberou geral, o novo moralismo do século XXI europeu, pós-modernista,
condena da concupiscência heterossexual ao exercício oneroso das práticas recreativas com zelo inédito em grau. Não encontrará tantos defensores fervorosos quanto no Brasil, escandalizados e envergonhados com os hábitos da bugrada do presente, preocupados como os europeus pudicos do passado remoto em não misturar sangue caucasiano ao africano. Devassos, batizados sexistas, são os outros. O arminianismo de Barlet, agora com dezenas de milhões de seguidores aqui, põe-se na direção oposta, a apontar a depravação dos que chamam seus contrários de depravados. Tudo menos o depreciativo espetáculo das relações consumadas como livre iniciativa das partes desfiliadas de obrigações militantes. Nos Estados Unidos, anda em alta a procura de mulheres pela depilação pubiana à brasileira, termo dado à modalidade completa. Caminha teve algo a dizer a respeito ao rei Dom Manuel na carta descritiva dos tupis. Ali andavam eles 3 ou 4 moças, bem novinhas e gentis, com cabelos muito pretos e compridos pelas costas, e suas vergonhas, tão altas e tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras que, de as nós muito bem olharmos, não se envergonhavam. O apelo da inocência do paraíso é perene e universal em nós. Contudo, não será necessariamente nisso que estarão pensando as mulheres americanas ao imitar as tupis de 1500. Se o primo rico das Américas supera o Brasil em qualquer indicador, de certo seus nacionais não superarão os brasileiros na forma do apelo que mais importa. A história das alcovas na América Portuguesa não dá conta da lenda, a menos que sejam pensados relatos específicos.